O que está aqui patente é que a Troika verificou, e isso aliás não é de agora, eu recordo que há uns meses largos tinha chamado a atenção, exatamente quando houve a mudança do coordenador, digamos, da equipe para o atual Sr. Selassie, que a Troika estava-se a tornar evidente que as medidas que tinham sido definidas não iriam resolver problema nenhum, antes pelo contrário iriam agravá-lo, como era absolutamente visível para qualquer pessoa que quisesse pensar de forma minimamente crítica. Isto é, um conjunto de medidas que consiste em baixar brutalmente os salários, digamos, diminuir a despesa fundamentalmente à custa da diminuição dos salários e do corte dos subsídios de férias e de Natal e das prestações correspondentes para os pensionistas e do corte nas despesas sociais só poderia dar o resultado que deu. Isto é, evidentemente que o Governo está aqui a tentar, e os partidos que o sustentam estão aqui a tentar uma manobra um truque de mágica que consiste em pretender dizer que, bom, isto do ponto de vista das despesas até nem está a correr mal e essa é que é a responsabilidade do Governo. Enfim, houve umas que nós conseguimos diminuir bastante os custos com o pessoal, pois tomara, roubaram 2 meses de salário aos trabalhadores e aos pensionistas, mas agora do ponto de vista da receita, mas isso não depende, que isso é a conjuntura, isso é, enfim, a situação dos mercados, etc. E, portanto, escamoteando as responsabilidades de uma política que é uma política de vende-pátrias, porque consiste, digo ainda uma vez mais, salientando que isto é o mesmo que vem dizendo há meses e que a realidade tem vindo a demonstrar que, efetivamente, estas medidas não só não permitem diminuir o déficit, pagar a dívida e fazer desenvolver o país, como, pelo contrário, eternizarão essa situação. E, portanto, que a saída tem de ser procurada é com a ruptura com esta política, com a constituição de um governo que rejeita a política da Troika, que defina um programa de desenvolvimento da economia nacional, que repudia o pagamento da dívida, que nacionaliza a banca, porque nenhuma medida ao nível, digamos, do investimento da economia surtirá efeito sem essa nacionalização da banca, e para isso é necessário, de facto, e penso que pode e deve contar com o apoio não apenas dos trabalhadores, dos operários e demais trabalhadores, como da classe média, que está a ser completamente cilindrada neste momento. Portanto, os bancários, os funcionários públicos, os médicos, os advogados e os engenheiros, que estão a ser esmifrados todos os dias por uma política fiscal que é simplesmente predatória. Admito que os portugueses poderão nas urnas sustentar um governo que executa essas medidas? Admito que sim. A questão é saber se as forças políticas que se reclamam... Isto, para mim, não é um problema de coligação de partidos. Esse tem sido o erro sistemático prosseguido por partidos que se reclamam da esquerda, que é de pensarem que a política de que o país precisa, que é uma política de verdadeira salvação nacional, é um problema de soma aritmética de alguns partidos, mediante arranjos combinados ao nível das cúpulas partidárias. Eu estou a pensar noutra coisa, que é uma questão de unidade de setores da população, que são os setores da população que estão a ser liquidados com esta política. E que são, antes de mais, os operários e os outros trabalhadores, mas são também os elementos, digamos, da chamada classe média, portanto, da pequena e da média burguesia, que estão a ser também completamente cilindrados. E para isso é preciso, não, como diz, errada e demagogicamente agora em época de verdadeiro cataclismo interno, o Bloco de Esquerda, um governo de esquerda, mas sim um governo, de facto, democrático, patriótico, de salvação nacional, com medidas que não são apenas medidas, digamos, dos operários, mas também desses setores com os quais estes têm de se aliar, porque deixamos de tretas. PC, Bloco de Esquerda, uma certa ala esquerda do PS, o PCTP, MRPP, personalidades individuais que se reclamam da esquerda, sozinhos não têm força para aplicar um programa diferente deste. E, portanto, isto é um problema de unidade de camadas do povo que, de facto, têm de impor um rumo completamente diferente, sob pena das consequências que também tenho vindo a alertar há muito tempo e que são a pauperização completa do país e a condenação do país a épocas de fome, de miséria e desemprego ao nível dos piores tempos do salazarismo. Isto que ouvimos há pouco referidas por Miguel Frasquilho e por Adolfo Mesquita Nunes, no sentido que os elementos da Troika admitiram nesta reunião que houve hoje com os deputados uma flexibilidade para ajustar o programa. De que forma é que se pode interpretar isto? Bom, eu acho que isso é a aplicação da política de
vão-se alguns anéis para conservar os restantes e alguns dedos. Ou seja, esta posição da Troika mostra que a Troika, enquanto o atual governo não estiver completamente desmascarado e, portanto, lhe servir para aplicar a política que serve aos interesses que a Troika representa, isto é, os grandes capitalistas e financeiros, digamos que apoiará o governo. No primeiro momento em que se começar a perceber, como já se começou a perceber, que o isolamento do governo e o desmascaramento deste governo faz com que ele não seja mais um instrumento eficaz, vai provavelmente determinar ou forçar algumas operações de cosmética, designadamente algumas remodelações, retirando do governo aquelas figuras que justamente merecem maior ódio por parte das populações, mas que mostram a sua completa e total incapacidade, a começar no Ministro da Economia e a acabar no Ministro das Finanças, ou seja, a célebre dupla Álvaro e Gaspar e Companhia Limitada. Quando nem mesmo assim isso for possível, evidentemente que a Troika e os grandes capitalistas internacionais vão começar a apostar numa alternativa que seja possível de assegurar a aplicação do mesmo programa de uma forma que seja mais eficaz. E, portanto, nós não nos devemos deixar iludir por este tipo de manobras que não representam outra coisa que não seja exatamente procurar impor a aplicação de mais do mesmo. E eu, aliás, acho muito significativo que quem se foi reunir com a Troika não diga o que é que disseram à Troika. Quer dizer, dizem ou insinuam ou fazem constar, assim por meias palavras, que a Troika terá dito isto ou aquilo outro. Mas ninguém diz o que é que disse a Troika. Não, no final desta reunião houve uma polémica, porque João Semedo afirmou que o CDS-PP tinha pedido mais tempo e mais dinheiro. E o CDS vem a dizer que não. Mas o próprio, já agora acrescento que o próprio Bloco de Esquerda diz o que o CDS disse, mas não disse o que é que ele disse. Isto houve alguém que dissesse àqueles senhores: os senhores estão aqui a meter a pata no nosso país e devem sair daqui para fora? Algum desses partidos se atreveu a dizer isto? Ou foi lá prestar vassalagem e pôr o joelho em terra perante os ocupantes da nação? Foi isso que foram lá fazer? Isto eu acho que é revelador, de facto, da postura daquilo que são hoje os partidos parlamentares, na sua essência. Por outro lado, permita-me só que saliente uma coisa. O Luís Gomes acabou de dizer que Espanha está a atravessar um período difícil que ninguém, aqui há uns tempos atrás, preveria. Não é verdade. Não é verdade, porque exatamente quando nós começámos a discutir esta chamada crise do euro, algumas pessoas, entre as quais modestamente a minha, chamaram a atenção que, sendo o euro o marco travestido e que correspondendo a edificação da União Europeia a um processo, aliás, bastante sagaz de destruição das moedas nacionais primeiro, de desindustrialização dos sucessivos países da Europa, que não a Alemanha, e depois de progressivo endividamento e depois de apoderamento desses países, o que estava a acontecer com a Grécia e com Portugal, em breve iria acontecer com outros países, e normalmente com a Espanha, com a Itália e com a Holanda, chamei eu de referir isso aqui. Portanto, nós também julgo que não é mais admissível que a gente faça sempre aquela figura de dizer, eu não sabia. A aplicação de um plano como aquele que foi aqui definido, houve quem dissesse logo na altura, e foi silenciado, ou ridicularizado, ou desprezado, ou desvalorizado. Houve logo quem dissesse o que esse plano vai conduzir, inclusivamente citando até um próprio estudo do FMI, que, fazendo a comparação das experiências de combate ao déficit aplicadas em vários países, numa dezena deles, tinha concluído que um plano destes vai sempre conduzir ao encerramento, à retração da economia, ao encerramento da empresa, ao lançamento de mais pessoas no desemprego, à necessidade do Estado, mesmo que aperte nos critérios da atribuição e da dimensão e da duração do subsídio de desemprego, que é o que a Troika está a preparar para impor. Já agora convém denunciar. Vai ter que pagar mais subsídio de desemprego, as contribuições para a Segurança Social e para os impostos são menores e, portanto, a consequência só pode ser a espiral a caminho do fundo que está aqui. Portanto, os inocentes... Eu concluo já. Vai ter tempo para isso. É só para dizer, os falsos inocentes que aparecem agora a dizer eu não sabia, não era previsível, não têm o direito de dizer isso. Porque a verdade é que era perfeitamente previsível, e mais do que era previsível, era previsto e foi previsto. E, portanto,
o resultado está à vista. E agora, quando se torna evidente que a fantasmagórica meta dos 4,5% de déficit para este ano e 3% são completamente incumpríveis e que no final deste ano nós vamos ter um déficit maior e o país vai estar mais endividado, os portugueses vão estar mais pobres, mais lançados na miséria e no desemprego e estarão privados dos seus principais ativos, portanto, não há lugar, em meu entender, à pretensa inocência de que isto não era previsível, porque isto é a consequência direta de uma política que serve para encher os bolsos dos credores, mas serve para empobrecer o povo português. E ou se corta com isto, ou o que veio a seguir está aqui. Temos esta situação. É uma situação dramática, sobretudo para quem vive do seu trabalho. Eu passo já. É dramática para quem vive do seu trabalho. Estamos a ver aquilo que o próprio Luís Gomes assinalou, de esgotamento das famílias em termos fiscais, etc. Quais são as medidas que são propostas? Abaixamento ainda maior dos salários, corte ainda mais nos subsídios, designadamente no desemprego. Há um pico até para os 8 meses apenas, não é? Exatamente, ou seja, medidas que ainda vão agravar mais a miséria. Portanto, por aí, não. O caminho tem de ser exatamente o oposto. Primeiro, quero repudiar uma vez mais o argumento demagógico e estafado de que não havia dinheiro para pagar salários no dia seguinte nos hospitais. É completamente falso. O país tinha dinheiro, não tem esse dinheiro se tiver a encher os bolsos dos credores. Segundo, de todo não defendo, como é óbvio, que Portugal ou qualquer outro país seja uma redoma. Isso é a crítica que sempre foi feita a quem teve juízos críticos sobre o processo de integração europeia. Quando, em 85, eu referi, e outras pessoas, que Portugal não era Portugal que ia entrar na CE, mas era a CE que iria entrar em Portugal por isto, isto e isto, ouvi exatamente este tipo de observação. Lá estão os isolacionistas, querem meter-se numa redoma, não é nada disto. O que eu defendo são relações em pé de igualdade e de reciprocidade entre os países e não relações entre potências imperialistas e neocolónias ou subcolónias colocais. E em terceiro lugar, queria só terminar com esta breve observação, naturalmente irónica. Então a Troika diz que, ou alegadamente diz que está disposta a flexibilizar os objetivos do programa e o que é que isso significa? Significa que, a ser verdade, então já não seria, o objetivo não seria, por exemplo, 4,5 para este ano, mas seriam 5. Mas que medidas é que eram para aplicar? Corte nos salários, corte na contratação coletiva, agravamento das restrições dos subsídios de desemprego, etc, etc, etc. Ou seja, mais do mesmo durante mais tempo. E, portanto, não obrigado. Não é por aí.